projeto Mapeamento de Baixa Densidade da Concentração de Lítio nos Sedimentos Correntes Minas Gerais foi financiado pela CAPES-FAPEMIG em seu edital CAPES 1820, intitulado Cadeia Mineroquímica do Lítio. Ele teve como executores a Universidade Federal de Ouro Preto e o Serviço Geológico do Brasil, através de seus professores, pesquisadores e alunos. O lítio ele vem ser cada vez mais procurado em função de sua utilização nas baterias, tanto de laptops, celulares como carros, além de medicamentos. Ele pode ser obtido de duas fontes, salinas e pegmatitos, como é o caso do Brasil, onde são explotados o spodumênio e a petalita para obtenção desse elemento químico. A ideia foi ajudar no entendimento da cadeia mineroquímica do lítio através da análise de exploração mineral para possíveis novas fontes e do impacto ambiental do descarte indevido de baterias de lítio. Para tal, foram utilizadas 3.962 amostras obtidas pelo Serviço Geológico do Brasil em Minas Gerais, amostras de sedimentos de corrente, que foram retiradas de microbacias de primeira e segunda ordem em todo o estado. O material coletado ele foi seco, homogeneizado, quarteado, triturado, peneirado para obter o material menor do que 0,175 milímetros para ser encaminhado então para posterior análise em CPOS e MS. Antes dessa análise, foi feita uma digestão parcial em água régia e obtida a concentração de 53 elementos químicos. Na bacia do Jequitinhonha, onde já se sabe que existem fontes de lítio, esses pegmatitos ricos em spodumênio e pedalita, foram também analisadas 50 pontos amostrais de solo. Também nessa região foram analisadas 10 amostras de concentrado de bateia. Essas amostras de concentrado de bateia passaram por separação magnética, separação densitométrica e análise em microscopia em lupa, para que fossem então encaminhados para posteriores análises de difratometria de raio-x e microscopia eletrônica de varredura acoplada de um EDS. Todos os dados passaram por uma análise estatística básica. Após logaritmizados, foram definidos os valores de background geoquímico via TIFF e via MMAD. Foram feitos gráficos boxplot para melhor entendimento da distribuição dessas concentrações e mapas de isovalores foram criados também para identificação espacial desses valores. No caso da exploração mineral, foram utilizadas como unidades as unidades básicas, as unidades geotectônicas, em que foram analisados todos esses elementos químicos que ocorrem juntamente com o lítio nesses pegmatitos. Foi também feita uma análise bivariada, além de uma análise multivariada fatorial. No caso dos impactos ambientais, a base foram as bacias hidrográficas, em que foram analisados estes elementos químicos e foram calculados 5 índices ambientais. No caso da exploração mineral, ela apontou para uma concentração importante de lítio na faixa Araçuaí, nessa região, que corresponde à bacia do Rio Jequitinhonha, na sua porção central. As análises de solo e sedimentos na bacia do Rio Jequitinhonha também mostraram esse aumento da concentração de lítio. Nessa região, então, as amostras de concentrado de bateia, em três dessas amostras foram identificados o spodumênio e a petalita, sendo que nessas duas primeiras amostras já existiam mapeados os pegmatitos potenciais de produção desses elementos, desses minerais, porém, nesse terceiro ponto aqui não existe um mapeamento desse tipo de pegmatito, apontando para talvez uma nova área de exploração. No caso dos dos impactos ambientais, a bacia do São Francisco Inferior, essa aqui é o centro, ela teve identificado 8 pontos com graus de contaminação elevado a muito elevado, que foram comparados com a posição e a localização de aterros sanitários e de lixões em Minas Gerais. Identificou-se então, em alguns desses pontos, a existência de lixões com descarte indevido de bateria. Esse projeto, então, ele permitiu, através da análise dos sedimentos de corrente, a identificação de possíveis novas áreas de explotação, assim como potenciais áreas com poluição devido ao descarte indevido de baterias.